Nós vamos estudar hoje e amanhã, então, o livro de Ageu, ok? E ele fala, o livro de Ageu, é um livro lá do Velho Testamento. Livro tá? curtinho, né? Um livro curtinho, 2 capítulos apenas, tá? E assim, já dando uma pequena introdução para você do livro de Ageu, é importante você saber quando ele foi escrito, por quem ele foi escrito e em que ocasião ele foi escrito. Ele foi escrito por um homem chamado Ageu, profeta, um sacerdote, um profeta, considerado um profeta, né, mas na verdade um sacerdote. Ele foi numa época, a princípio, data-se 520 a.C., um período pós-exílico, ou seja, né, o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia, Israel tinha sido tinha sido capturado e Jerusalém tinha sido destruído, o templo, lá aquele templo de Salomão, bonito, né, que você já estudou bastante, tinha sido destruído. Eles ficaram por 70 anos, né, na Babilônia. E agora então, parte daquele povo que já estava morando na Babilônia, já estava habitando lá, agora ele começa a voltar para Jerusalém. Pouca gente, na verdade, queria voltar, porque Jerusalém estava destruída, estava completamente destruída. Mas começa a voltar um grupo de pessoas para restaurar Jerusalém, né? Então é bem nesse cenário então que Ageu escreve esse livro, né, que na verdade Deus, né, move Ageu para escrever esse livro, para falar com aquele povo que retornou para Jerusalém e começa a reconstruir Jerusalém, começa a reconstruir a cidade, o templo, as suas casas. É uma reconstrução. Aonde isso aqui vem muito a calhar para nós hoje? De certa forma, salvaguardando as muitas proporções, nós vivenciamos um ano de 2020, uma pandemia, né, que bem ou mal, né, desconstruiu, né, as nossas vidas. Nos desconstruiu, né? As nossas casas, Nos desconstruiu. E 2021, porque muitas pessoas cheias de planos, cheias de projetos, né? E 2021 nós iniciamos o ano aí para reconstruir, tá? E aonde que o livro de Ageu eu entendi que Deus quer falar conosco? Porque para que a gente não comece a construir da forma errada, né? Ou pelo meio errado, ou pelos fundamentos errados, tá ok? Então eu vou quero que você preste muita atenção, chama a tua atenção a isso, tá bom? E vamos lá que você vai entender o que o Senhor quer falar com você, tá bom? No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então aqui, só para você ir acompanhando, pontuando, tá? Aqui diz período, diz, né, fala no primeiro dia, fala 6º mês, fala 2º ano do reinado de Dário. Aqui, esse Dário aqui é o rei da Pérsia, então você pode conseguir aí trazer numa escala cronológica que período que é isso aqui. Fala, né, a palavra de Deus veio a quem? Ao profeta Ageu, né? Ao governador de Judá, Zorobabel. Então identificando pessoas, períodos, filho de quem? Filho de quem era o sumo sacerdote na época, Josué, filho que era de quem filho também? de Josadaque. Dá para você ir pontuando, situando ok? cada coisa, né? Isso, né? E daí ele fala o que assim diz o Senhor dos Exércitos, o que Deus falou, tá? O povo estava afirmando algo, né? O que ele estava afirmando, né? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. É isso que o povo dizia. O que o povo dizia? Por quê? Havia, de certa forma, que o povo estava reconstruindo quem, então? Se não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, eles estavam reconstruindo Jerusalém, né, a sua cidade, as suas casas, né, as suas vidas. Então, assim, imagina, você chega num local destruído, pastora, né? Você vai reconstruir os muros, a cidade, as suas casas, né? Tinha lá o templo, que era a casa de Deus, a igreja, né? Mas assim, e eu acho que havia uma certa cobrança. Ei, quando vai construir a igreja, né? Não, gente, calma lá, nós temos que reconstruir a cidade, as nossas casas, as nossas habitações, tá? Então é isso que eles estavam dizendo. Não chegou a hora de a gente... O povo afirmava, né? Afirmava. Não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso. Né? Então daí a palavra do Senhor veio por meio do profeta. E novamente, você vê que é uma segunda vez. Exato, uma segunda vez. E daí, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento,
enquanto a minha casa continua destruída? E a- Uma pergunta. E a frase aqui, fino acabamento, Deus está dizendo assim, na verdade, vocês já construíram a casa de vocês. Vocês estão fino acabamento, quer dizer, já tinha até acabamento. Aham. Né? Que vocês já estão agora o quê? Finalizando, Nos detalhes. nos Quer dizer, detalhes. em outras palavras, você está falando assim, ó, gente, Aquelas coisas que você deixa por final, né? vocês podiam já ter dado uma atenção para minha casa. E aqui, na verdade, Exatamente. o foco aqui, pastor, na verdade, Deus está falando assim, Deus não está sequer contra eles ter iniciado pela casa deles, mas Ele está dizendo assim, vocês esqueceram da minha Isso. casa, as prioridades de vocês, né? Vocês só permaneceram nelas, na Isso. prioridade de vocês não olharam as minhas prioridades também. Então, é Exatamente. Deus chamando a atenção nisso. E um fator importante que você precisa saber também agora, logo do começo, o porquê que aconteceu tudo isso com Jerusalém, gente. Tudo isso aqui aconteceu, essa destruição aconteceu, porque justamente Jerusalém e Israel, eles tiveram que passar por tudo isso, eles foram capturados pela Babilônia por causa da sua idolatria. Porque eles estavam eles estavam imergidos em idolatria, então Deus permite eles serem capturados, né, eles serem vencidos, tá? Porque eles estavam imersos em idolatria, imersos em adoração aos falsos deuses, eles estavam completamente distantes de Deus, gente. Então Deus permitiu, foi uma permissão de Deus, para que Deus... Por isso que eu falo, às vezes uma pandemia é uma permissão, para quê? Para aquela coisa, balança a árvore assim, para todo mundo cair, quem está em cima do muro, né? Desci do lado, né? Desci do lado, tá? Então é uma permissão de Deus para a pessoa, né, cair da árvore e agora você decide o lado e, né, quem decidiu o lado, né, bom fica do lado bom, lado ruim, então vai para o lado ruim, mas enfim, agora vamos tocar a vida, né? E quem decidiu o lado, né, certo ou o lado bom, então vamos fazer certo, é essa a ideia, tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aqui Deus vai apontar o seguinte: você é fruto das suas escolhas, Deus está dizendo. Então, olha É os seus caminhos. a tua escolha, aonde levou você. O que produziu a tua escolha. Então, olha só, ele vai dizer aonde os seus caminhos levaram. Ele vai apontar isso. Né? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Gente, você já passou por uma situação assim? Será que isso aqui, só naquela época, você já vivenciou? Você conhece alguém que passa por isso, já passou? Você já passou por isso, de você trabalhar muito, né? E parece que não consegue. Nossa, trabalha. E parece que quando você pensa que, puxa, eu vou juntar alguma coisa, daqui a pouco acontece uma Nada, coisa ruim, nada, nunca chega perde, na praia. né? Aquela coisa assim, puxa, você sua tanto para comprar o teu carrinho, daqui a pouco roubaram o teu carro, bateu o carro, tua casa, né? Você fala, puxa, agora eu vou conseguir comprar minha casa, daqui a pouco dá uma coisa errada, você tem que, né, fica doente, tem que gastar em remédio, enfim, sei lá, te roubam alguma coisa, entra na tua casa. É mais ou menos isso que Deus está querendo dizer. Olha onde os teus caminhos têm levado Come, vocês. não se satisfaz. É Deus dizendo assim. Se veste, mas não se aquece. Deus está falando assim, ó, tudo bem, você escolheu essa prioridade, você ter, né, você como prioridade, a tua casa como prioridade, a tua família como prioridade, os finos acabamentos primeiro da tua Em casa. outras palavras, está dizendo que, assim, porque tem pessoas que buscam também alegria nisso, né? Sim. Tipo assim, o contentamento das o pessoas. contentamento disso, assim, ver se não trouxe alegria nenhuma. Se vestiu achando que ia se aquecer, não se aqueceu, né? Então achou que isso ia suprir uma coisa que não supriu. E olha essa última parte, recebe do salário, né? Aquele que recebe salário, você recebe salário porque trabalhou, exatamente, né? trabalhou. Mas recebe para colocar numa bolsa furada. Porque é aquela ideia assim de que ele entra... Que coisa horrorosa isso, vaza gente. Pelo fundo, né? Tipo, misericórdia, não gente. para, ele não retém, né? Não retém. Presta atenção nisso, gente. Se você tem passado por isso, se você tem tido essa sensação, gente, essa palavra é para você. Porque uma coisa, gente, é assim... Vamos fechar esse saco furado. Você ter aquela sensação assim, puxa, trabalhei o mês inteiro, chegou no final do mês, estou sem dinheiro. Nossa! Outra coisa, pastor, é assim, você fala assim, puxa, eu trabalhei uma vida inteira e ao final de uma vida, parece que eu não tenho nada. Resultado. Gente, já pensou que coisa terrível isso? Terrível. Gente, porque assim, é normal você perder um dinheiro, você, né, sei lá, ter alguns sabores, até aí tudo bem. Claro, todo mundo Agora, passa assim, por... gente, você precisa, assim, ao final de um ano, fazer um balanço e tem que ter sobrado alguma coisa.
você tem que ter saldos positivos. Se você está sendo direcionado por Deus, sua vida tem que crescer em vários aspectos. Se não está crescendo, pastor, é porque Tem alguma coisa errada. E o que está errado? Prioridades. O texto está bem claro, está dizendo porque prioridades estão invertidas. Porque você está talvez e parte das suas escolhas, e o duro é que Deus respeita isso. Meu Deus, eu queria que Deus pegasse eu pelo cabelo, sabe? Você pelo cabelo, não arrastasse pela orelha. Não nos respeite, Senhor. Não nos respeite, Senhor. E não, e Deus respeita. Só que Deus manda os profetas. Manda os profetas. Talvez a gente está sendo um profeta nessa manhã. Tá? Para alertar o povo de Deus. Porque daí ele dá o conselho aqui. E daí ele dá a solução, exatamente. Se está acontecendo isso com a sua vida, veja o que Deus falou aqui. O que você deve fazer? Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então, olha quem fez tudo isso. Então, pastor, você vê que é a coisa mais não clara. Não foi o inimigo, não foi Satanás que fez isso, gente. Foi o próprio Deus. Com o sopro dele, ele dissipou. Fui eu. Exatamente. Fui eu. E diz o porquê que ele fez. E você viu que o verso 10 fala, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. E a terra deixou de dar o fruto. Quer dizer, foi por causa de vocês. Ele fala, nos campos provoquei uma seca. Daí a gente lembra, porque às vezes, vocês ficaram cuidando das suas coisas e deixaram de cuidar das minhas. Daí a gente vê essa seca, essa falta de chuva toda, né? Gente, a gente fica pensando. É sinal, né? de Deus. É Deus tentando falar com a gente. Nossa, é Deus tentando, gente. Quem sabe Deus tentando. Daí a gente vê uma pandemia desse, é Deus tentando falar com a gente. Por isso que o trabalho das mãos de vocês são prejudicados. Veja bem, o que a gente dizia antes da pandemia? Eu não tenho tempo para nada, eu tenho que trabalhar, eu tô. Deus pega uma pandemia dessa, para todo mundo. Mostra que falei assim, né, que tem que haver tempo para todas as coisas, tá? Então, você vê que ele atingiu, deu seca, atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, né? E também os homens e o gado, né? O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E aqui, pastor, será que Deus tem assim, alguma coisa contra a nossa casa, né? E a favor da casa dele? Será que Deus está falando assim, deixe de você cuidar da sua casa e vai cuidar da minha casa, da igreja? Gente, entenda que essa casa aqui é uma linguagem figurada. É Deus falando assim, olha, você deve se preocupar com essa casa, está falando da sua vida, da sua família. Deus não quer que você deixe de se preocupar com a sua vida, com a sua família. Não, Deus quer que você cuide disso. A própria Bíblia fala. Mas Ele só não quer que você esqueça que você deve cuidar da casa de Deus, que não é a igreja física, porque você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Então você ser espiritual. Assim, vamos dar um exemplo. Todo mundo começa um ano fazendo promessas. Porque esse ano eu quero me dedicar mais à casa do Senhor. Esse ano eu vou me envolver. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais. Esse ano eu quero fazer algo para o Senhor. Promessas, gente. Promessas que são tomadas pelas normalmente coisas quando estou em férias, né? Começa o ano, começa a rotina, esquece todas as promessas. Nossa! Quantas vezes nós, como pastores... Entra no automático de novo. Né, a gente ouve as pessoas falando para nós assim, pastor, estou começando um negócio, eu quero que o Senhor ore por nós, venha aqui, consagre, abençoe, coisas assim. Pastor, falei assim que as coisas engrenarem, pastor, eu quero começar a ser dizimista, pastor. Né? Assim que eu colocar em ordem, eu quero começar a ser dizimista. A gente já entra no carro, a gente olha para a gente já sabe que não vai ser, porque já não começou do jeito certo, já não começou da maneira correta. Então não vai terminar do jeito certo. Se não colocou Deus na frente, não vai colocar no final, gente. Não colocou no meio. Deus tem que ser prioridade. Aquela história de fiel no pouco, né? Para Deus acrescentar no muito. Irmãos, assim, entenda-se uma coisa.
às vezes, né, a gente tem às vezes dificuldade para ampliar o raciocínio. Quando a gente fala assim em restaurar, ou ler aqui para construir o templo do Senhor, a gente fala assim, será que Deus está convocando a gente para ir lá na igreja, pintar a igreja, né, trocar o forro da igreja, que a gente está precisando mexer no forro da nossa igreja. Às vezes, gente, Deus pode até usar uma questão física dessa, uma questão literal dessa mesmo, de você ir lá, ajudar a pintar a igreja, fazer o jardim da igreja, tá? Mas representando isso, uma reconstrução da atenção que você tem que dar para o templo que é na sua vida. Por exemplo, a Bíblia fala que eu e você somos o templo de Deus, do templo do Espírito Santo. Nós precisamos também pintar esse templo do Espírito Santo, que é adornar ele espiritualmente. Precisamos cuidar, né, do jardim de Deus como templo do Espírito Santo. Por isso, a oração, a adoração, a proclamação, a leitura bíblica, né, buscar o conhecimento, você entende? É o templo do Espírito Santo que está sendo adornado. Para isso, a igreja local, então aí entra a importância assim, da igreja local, um bom lugar para você sentar, para você se reunir, para você ver os irmãos, tá? Então entenda isso, que uma coisa compõe a outra, tá? Mas aqui nessa época, assim, sim, se referia a algo físico, ao templo físico. Realmente, Deus falou assim, puxa, vocês estão tão preocupados com a casa de vocês, casa física, né? Com a casa, residência física, e estão esquecendo que tem lá o meu templo. Se você for ver historicamente, você vai ver o seguinte, eles não abandonaram por completo. Aí que tá. Aqui tem um detalhe muito importante. Eles chegaram em Jerusalém, pastora, o que eles fizeram? Eles restauraram o altar do templo, eles restauraram onde se fazia o sacrifício no templo, eles deram uma ajeitadinha, o suficiente assim, para celebrar. Pra ficar assim, não, bem... dava para fazer um culto. Dava para fazer um culto. Então assim, eles deram uma ajeitadinha e correram para a casa deles, até a casa deles eles construíram, fizeram o acabamento, já estavam no final e largaram lá a casa de Deus, tá? E aqui Deus está chamando a atenção dizendo, mas para lá, mas por que a de vocês? Tá com fim no Por que vocês deram prioridade para vocês agora e vocês esqueceram, tá? Então aqui Deus chama atenção e fala, e por causa disso eu retive o orvalho, por causa disso agora vocês estão trabalhando muito e não estão colhendo nada. Trazendo isso para a nossa vida hoje, queridos, tá? É justamente isso. Deus quer agora que eu vá fazer plantão na igreja? Não, Deus quer que você entenda que você tem um templo aí, dentro de cada um de vocês, que você precisa dar essa manutenção e que se você não cuidar, você vai correr com as tuas coisas humanas, tá? E vai ficar dando acabamento. Você sempre vai ter um fino acabamento para as tuas coisas humanas, tá? E não vai ter tempo para as coisas divinas. É isso que o Espírito Santo está querendo comunicar a você nesta manhã, tá bom? Além da escritura literal e expositiva que estamos tentando fazer para você. Mas continue mais um pouquinho para você ver então o resultado, tá, de tudo isso. Será que esse povo ouviu a Deus? Será que não ouviu? Será que eles voltaram atrás? Será que eles deram prioridade ou não? Vamos ver o que eles fizeram. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Quer dizer, serviu a palavra, né? Olha só a importância de Deus levantar um profeta num momento... E de ouvir os profetas, né? E num momento ainda que dá para salvar. Claro. Por que dá para salvar? Né? Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É o momento de você mudar, né? Dá tempo de você mudar o percurso. Claro. Levantou o profeta, né? O povo ouviu, obedeceu, todo o povo, o restante, obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta, versos 12. Tá? E o Senhor Deus enviar, e o povo temeu o Senhor, ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, queridos. Então é momento de a gente temer o Senhor, deixar de fazer as coisas para nós, não, mas somente não esquecer das coisas de Deus.
priorizar as coisas certas. Mateus 6,33. O que diz? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de A Deus. tua casa? Não. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A casa dele. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus, E né? a sua justiça e as demais coisas que vão vêm ser à minha casa acrescentadas. vão ser acrescentadas. Este é o segredo. Ele em primeiro lugar, De não nunca por faltar. último. Não por último. Chuva, de nunca faltar alimento, provisão na sua casa. E parar que costura o bolso, irmãos. Vamos costurar o bolso que está furado e faz tempo. Você está cansado, eu também. Eu falo, Deus, por que a gente trabalha tanto e parece que, né? Quando você fala, não, agora eu vou em berço esplêndido, daqui a pouco você está lá de novo, né? Cai lá de novo. Por quê? Por causa disso, porque a gente se perde, né? Aí nas nossas prioridades, tá bom? A nossa prioridade é o reino. Nós existimos para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Queridos, de hoje finalizamos aqui o capítulo 1 de Ageu. E amanhã já acabamos o livro de Ageu. E amanhã já acabou. Curtinho, Você conhecia o livro de Ageu? rapidinho. Gostoso, né? Você viu que história linda, maravilhosa? E quanta coisa gostosa a gente aprende, né? Você vai ver citações do livro de Ageu no livro de Esdras, nos livros de Neemias, tá? Você vai ver na continuidade de Ageu depois no livro de Zacarias, no livro de Isaías. Muito legal, tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia, pelo teu